Muito bom dia, amados irmãos e amigos presentes. É realmente uma bênção e privilégio grande que o Senhor nos concede nessa formosa manhã estar reunidos neste lugar. E o glorificamos, exaltamos o seu nome e agora nos dispomos a receber da sua palavra. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Monterrey, onde se encontra, e também todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Hoje, domingo 27 de abril deste ano 2025, nós temos o tema de uma saudação que nos pregou o Dr. William Soto, lá em Jalapa, Veracruz, México. E vamos ler nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1 em diante. E também o capítulo 7, vamos ler primeiro o capítulo 7 do livro do Apocalipse, diz: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz: a quem fora dado o poder de danificar a terra, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Aí ele escreve do lado José e também escreve Efraim. Neste capítulo 7, do 4 ao 8, enumera cada nome de cada tribo, do 1 ao 12. E passamos ao capítulo 14 deste livro do Apocalipse. Já aqui os vemos no Monte de Sião. Então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Ele escreve aí denominações,
pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados para ser as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. São irrepreensíveis. E desenha uma estrela de Davi à direita. Podem sentar, queiram ter a bondade. Isto ocorre antes de começar a grande tribulação, o selar a estes 144 mil, o qual vemos no livro dos selos. Agora, antes que ocorra isso, está na terra se realizando uma obra muito importante sobre o ministério messiânico, ministério que será cumprido na terceira etapa, chamada pelo reverendo William Branham, que é o ministério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E, assim como na terceira etapa, na primeira vinda do Senhor, houve um rompimento levítico. Em sua segunda vinda, é um rompimento no ministério, no qual termina a obra de Cordeiro e começa a obra do leão. Se rompe. Essa obra que ele veio realizando 2000 anos atrás, durante todos esses 2000 anos, esse ministério como Cordeiro fica terminado e entra o ministério de leão. Assim como na terceira etapa de Jesus terminou, essa parte dos bodes que representavam, tipificavam o Cordeiro perfeito, o qual se cumpriu na primeira vinda do Senhor como o Cordeiro, o qual foi representado nesses cordeiros no Antigo Testamento. E aqueles cordeiros que eram sacrificados estavam apontando a esse Cordeiro perfeito. Agora vejam, ele ali, em sua terceira etapa, que é a terceira etapa do ministério de Jesus depois que foi adotado, ele culminou essa ordem levítica e estabeleceu uma nova ordem, a qual o fez ele mesmo a fez. Consequentemente, ele mesmo em sua segunda vinda teria esse rompimento ministerial, o qual veio por ao redor de 2000 anos. Agora tudo isso está se cumprindo e está se realizando esse entrelace que já estamos na etapa do começo dessa nova dispensação. A dispensação da graça já se fechou. Não há oportunidade para entrar por essa porta à presença de Deus. Agora, algo Deus está fazendo nessa terra, o qual foi mostrado nessa visão que Deus deu ao reverendo William Branham, onde estava a coluna de fogo operando no meio do povo, trazendo pregação, ou seja, ensinamento. Ele viu ali chamamento ao altar, ele viu ali fila de oração e viu ali inúmeras coisas, das quais todas elas teriam um processo, um tempo uma da outra, mas que estariam se entrelaçando até que chegaria o momento em que todas essas coisas que ele viu estaria realizando no meio do povo de Deus. Na mensagem Luz Celestial, pregado em 19 de março de 1978, nos diz o Dr. William Soto. E então vemos que os trovões emitem suas vozes, falam aqui na terra. E encontramos que os trovões estarão manifestando-se e estarão sendo ouvidos. E as pessoas estarão escutando. Os primeiros que escutam estarão sob o cumprimento da visão da carpa.
Porque os trovões, então, encontramos que os trovões estarão trovejando, a voz do Senhor em sua segunda vinda estará falando no cumprimento da visão da carpa. Em alguns lugares, no livro de citações, ele escreve os trovões na carpa, ou a carpa e os trovões. E também escreve o ensinamento, os trovões na carpa. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Em palavras mais claras, o Senhor em sua segunda vinda estará em um ministério de carpa, no cumprimento da visão da carpa. E sua voz, a voz de Cristo em sua segunda vinda será ouvida aí. No livro de citações, na página 37, parágrafo 311, nos diz, agora note, então a vinda do Senhor Jesus está tão perto à mão que o Espírito desde aqui embaixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora, a tempo da vinda da pedra angular, a igreja deve ser tão perfeitamente como Cristo, até que Cristo e a igreja possam se unir juntos, o mesmo Espírito. E se o Espírito de Cristo está em você, o faz viver a vida de Cristo, atuar a vida de Cristo, fazer as obras de Cristo. Quem em mim crer, as obras que eu faço também Ele fará. Jesus disse isso. Vê, agora temos um ministério chegando que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. E ele, num estudo bíblico, colocado ao lado desse extrato, ele escreve: a identificação do ministério é a vinda do Senhor. O que identifica esse ministério? A mesma vinda do Senhor. Veja a igreja luterana sob a justificação, vindo fresco do catolicismo. Veja se movendo. Depois veja Wesley chegando um pouco mais perto à santificação, tecendo dentro as Escrituras. Vejam, no meio de Wesley, depois a próxima coisa que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, olha a era que vem agora para cima, a pedra angular. Vê o que eu quero dizer? A vinda do Senhor. E à esquerda desenha uma pedra angular, as eras e a flecha para a pedra angular. O manifestado. Deus, em toda a criação, espera que a igreja encontre seu lugar, posicionalmente. Para cima à direita ele escreve a era da pedra angular. E em cima escreve a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Soto na mensagem Luz Celestial, e tudo que foi prometido que seria aberto ao público, que seria dado a conhecer, o qual seria dado a conhecer através dos trovões, será dado a conhecer através dos trovões no cumprimento da visão da carpa. No livro dos selos, na página 482, nos diz 482 embaixo diz, está falando de Israel em sua própria pátria. Mas notaram que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo? E também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo. E a hora ainda não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui. E o demais nos será dado ali, no tempo quando aparecer Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. Ou que chegue a acontecer nesse tempo. Desenhe uma flecha para a direita com a pedra angular e as eras.
E passamos a 483. Onde nos diz embaixo, passando a 484. Quero que notem outra coisa que aconteceu. E se vocês chegam a escutar a fita, senhores, que horas são? Que foi final do mês de dezembro de 1962. Ali escutarão que um anjo que era muito importante, os demais eram comuns, mas este certo anjo era muito notável. Ele estava à minha esquerda, aí à direita desenha uma pedra angular e as eras, e escreve esquerda. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. Onde foi? Que na visão da carpa, o irmão Branham viu. Ele estava em pé lá e olhando para o púlpito, viu que a coluna de fogo repousou essa luz sobre um quartinho. Onde estava posicionado o quartinho? À esquerda. Portanto, esse anjo, esse ministério desse anjo está operando nesse instrumento desde uma grande carpa catedral e seu escritório é aí. Porque ele, sempre em cada era e em cada dispensação, usou e usa seus embaixadores, que são seus profetas, seus mensageiros. Não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos e seus profetas. Amós 3:7. Portanto, o cumprimento da visão da carpa é o cumprimento da vinda do Filho do Homem, do ministério de Moisés, Elias e de Jesus. É o ministério messiânico. E esse anjo é quem está operando neste tempo final no meio da igreja noiva. Tão simples assim. É quem tem o sétimo selo, é quem tem a segunda vinda do Senhor. É quem tem o mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora. Agora diz, recordarão também que foi na pirâmide onde estava a pedra branca misteriosa, que não tinha nada escrito. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Em cima aí escreve a reclamação em cima da margem. Os anjos me elevaram de onde estava para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos. Os mistérios de Deus eram somente conhecidos por eles. Eram somente conhecidos por eles. E eles foram os mensageiros que vieram para interpretar essa pirâmide. A mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. Esse anjo estava à minha esquerda. Ele era o último, ou o 7º anjo, contando da esquerda à direita, porque ele estava à minha esquerda vendo eu, assim de frente para o ocidente, e ele vindo para o oriente. E estava à esquerda e ele seria a mensagem do último anjo, um muito extraordinário. Recordem como eu disse que tinha sua cabeça levantada, suas asas tão poderosas e agudas e afiadas. Ele escreve em Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. E como eu disse que voou diretamente a mim. Agora, isso é este 7º selo. E volta e escreve em cima aí, Moisés e Elias. É uma coisa muito extraordinária. E ainda não sabemos o que é, porque não foi permitida sua abertura. No cantinho da página 484 à esquerda, em cima escreve Pedra Branca. E ao final desse parágrafo que lemos, ele escreve o 7º selo não aberto. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. E quando o irmão Branham viu, foi subido ali em cima, viu e ouviu dentro da carpa. Ele disse que ouviu. Quando foi levado à carpa, ele disse que ouviu
Esses trovões, vamos ver onde foi que o irmão Branham os ouviu. Melhor, estamos repassando todas essas coisas, mas neste repasso, pois eu espero que qualquer coisa que nos tenha passado, possamos vê-la. Recordam no escrito? A palavra foi dada, foi trazida, agora nos corresponde repassar. Por que nos manda repassar? Para que não nos passe despercebido, quando Deus estivesse realizando, cumprindo o que foi prometido. Recordem quando Maria... Houve duas ocasiões. Uma foi quando os pastores disseram isso de Jesus a José e Maria ali. E ela meditava, e também outra ocasião quando foi encontrado no templo, dizia que Maria meditava e guardava as coisas em seu coração, ou seja, recordava tudo isso. Fazia um reconto, não sei se é em Lucas ou Mateus. Houveram dois lugares onde nos mostra que Maria representa a igreja do Senhor, a Maria espiritual, de onde nasceu esse filho neste tempo final, o qual está vivo no meio do povo, trazendo o cumprimento messiânico. Agora vamos ver onde é que está Lucas. Lucas 2 nos diz... Versículo 15 diz: ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Todos os que a ouviram maravilharam-se do que os pastores lhes diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no coração. Vê? E no mesmo capítulo 2, versículo 51, aí nos diz... Versículo 50. Ou vejam, desde o versículo 49, aí nos diz: respondeu-lhes ele: por que é que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu pai? E aqui à direita, nesta Bíblia, desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi, aí ao lado da pedra angular. Ou seja, onde é encontrado os ministérios de Moisés e Elias em era de pedra angular. Nessa nova geração que começou em 86, tinham que buscá-lo no meio da igreja, no templo espiritual, no lugar santíssimo. Mas eles não compreenderam as palavras que lhes dizia, e tinha 12 anos aí. E então desceu com eles para Nazaré, e era-lhe sujeito, mas sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E aí desenha outra estrela de Davi à direita. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Vejam vocês que ele diz que esses trovões emitem suas vozes e abrem o mistério do sétimo selo, e ele diz que a terceira etapa é o mesmo que a visão da carpa, porque quando o Senhor disse a ele que aquilo era a terceira etapa, quando levou a carpa, e ele viu e ouviu tudo o que viu e ouviu, e viu tudo aquilo, o Senhor disse: e isso é a terceira etapa. Vê você? A terceira etapa mostrada na visão da carpa. E agora, vê você?
Os selos, página 474. E aí vai ler essa porção. Vamos tê-la aí aberta. Página 474 do livro dos selos, onde começa aí a parte. Agora notem. É por Deus que eu digo a verdade, já que essas coisas são espiritualmente discernidas, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa identificou o seu lugar na Bíblia. Agora, o grande segredo sob este selo, e diz irmão William, está falando no 7º selo, o grande segredo sob este selo eu não conheço, não pude decifrar, não pude captar o que dizia, mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após outro, fazendo 7 estrondos, e isso se abriu para algo mais que eu vi. E diz o irmão William, ele viu. Quando vi isso, busquei a interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. Isso é correto. Ainda não é a hora para isso, mas está chegando esse ciclo, está chegando perto. Então o que é preciso fazer é recordar que estou falando no nome do Senhor. Estejam preparados, porque não sabem a que hora algo possa acontecer. E aqui, em que hora algo possa acontecer, ele escreve em cima, a segunda vinda de Cristo. Agora continua dizendo o Dr. William Soto. Não sabem a que vocês também vão escutar os trovões e aconteça o que você sabe, o que está aí prometido. Portanto, estejam preparados. Deixe ver se eu posso conseguir uma coisinha aqui que falta. Aí vimos que ele buscou interpretação e passou muito rápido. Não pôde interpretar. Agora vejam nessa mensagem, o poderoso Deus desvelado diante de nós, na página 7, nos diz, vamos ver aqui. Vocês, os mais velhinhos aqui, recordarão que quando os chineses chegaram à América, eles eram os donos das lavanderias. Eles não sabiam inglês, assim que tomavam um pedaço de papel, de cartolina e partiam, entregando a vocês uma parte, eles ficavam com a outra. Quando você vinha reclamar a sua roupa, o chinês lhe entregava se o pedaço de papel que ele tinha coincidia com o corte com que você tinha. Não havia forma em que você pudesse tomar o lugar de outra pessoa. Arrancava o papel, tinha que juntar exatamente aí, encaixar, não podia ficar fora de forma. Você tinha outra metade do contrato e assim podia reivindicar o que era seu. Essa é a mesma posição. Estamos nessa noite quando temos a outra parte do contrato. Quando Deus rompeu o seu Filho no Calvário, tomando o seu corpo como um sacrifício e enviou o seu Espírito que uma vez viveu em um homem, Jesus, esse mesmo Deus está velado nessa noite na forma do Espírito Santo. E escreve à esquerda, o Espírito Santo. Esses 2 pedaços voltaram a se unir. Então você é parte do contrato. Deus fez isso para se dar a conhecer melhor ao homem, quando ele se fez homem. E embaixo ele escreve a promessa, traço um pedaço de papel. O cumprimento, um traço, a outra parte. Ou seja que, vejam vocês que os escolhidos teriam a mensagem, a profecia, a promessa, e teriam também o cumprimento. De que vale que você tenha a promessa, esse pedaço de papel, tem a profecia, tem a promessa, tem a mensagem, tenho todos os livros. De que te vale se não tem o cumprimento? Bem-aventurados escolhidos que têm o cumprimento e a mensagem.
Temos a mensagem e o cumprimento. E podem dizer, eu conheço a mensagem de cima, de alto a baixo. Mas se não tem essa palavra sendo vivificada, trazida à vida, não tem nada. De que vale? Que nesse tempo criam que esse cordeiro que iam sacrificar apontava a esse cordeiro perfeito. Quando apareceu o cordeiro perfeito, de que valeu crer em Moisés e nos profetas se quando estava ali o cordeiro perfeito não creram nele? Viram? E é assim neste tempo. De que vale ter o conhecimento da mensagem de alto a baixo, mas quando vem o cumprimento da vinda do Senhor, o cumprimento do que foi prometido, precursado pelo reverendo William Branham, então rejeitam. Diz que é um louco, um usurpador, Beelzebul. Esse é um impostor. O mesmo que aconteceu na primeira vinda do Senhor. Agora, continua dizendo aqui o Dr. William Soto, encontramos na página, deixe-me ver que página é. Ele diz o porquê, ele não pôde interpretar ou decifrar o que era dito. Eu creio que eu tenho por aqui. Está falando da visão da carpa, diz. Nisso a voz me disse. Isso está, vamos ver aqui na página, que é do livro dos selos, para tê-la aí aberta. Está falando da visão da carpa. Vamos buscar aqui. 465. E a 400. Vamos a ver. E 467. La 471 es, pero estoy buscando. A 471 é, mas estou buscando o lugar. 467. 467, antes de passar a 471, ele diz, tenho escrito aqui, se quando isso acontecer, ou seja, quando acontecer o do cumprimento da visão da carpa, vocês pudessem ver meu caderno. Pare, não prossigas. Agora eu não tenho o costume de ser fanático. Estou dizendo a verdade. Mas recorde, aquele sapatinho que sempre tentei explicar, como dizia que a alma estava próxima a isto e tudo aquilo outro, e desenha 3 círculos aí à direita e escreve alma. E em cima aí, nessa margem, um pouquinho mais acima, onde começamos a ler, desenha uma pedra angular às eras, e na pedra angular escreve alma, e em cima lugar santíssimo, etc. E tudo isso serviu somente para produzir os impostores que vieram depois, tal como era de pegar a mão da pessoa e chegavam as vibrações. Então, todo mundo tinha suas vibrações na mão. Mas lembre-se de quando ele me elevou e me disse, isso é a terceira etapa, e ninguém conhecerá. Se lembram? As visões nunca falham, mas o melhor são perfeitamente a verdade. Agora vejam na 471. Aí é que começa a ler. Nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais.
Deixe-os. Então me levou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião. E parecia uma carpa, uma espécie de catedral. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Aí desenhei uma pedra angular, as eras e a flecha, na sétima era, onde ele estava, e uma flecha para a pedra angular. E foi pousar sobre a carpa e disse: te encontrarei ali. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Diz o irmão William. O que será a terceira etapa? E lá no Canyon Sabino ele me disse: essa é a terceira etapa. Diz o irmão William, ou seja, o da espada na mão. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. E ele escreve aqui no livro, Moisés e Elias, o sexto selo. Outra hoje, e escreve sétimo selo. E resta uma coisa, e escreve a segunda vinda do Senhor. E resta uma coisa que não pude interpretar, porque está no idioma desconhecido. Mas estive ali em pé, e olhei diretamente, e essa é a terceira etapa. O que vem, e o Espírito Santo de Deus. Ó, irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Continua dizendo o Dr. William Soto, depois de ler aí. Por que esteve em silêncio todo o céu? Por essa terceira etapa que faltava. A última parte da terceira etapa que faltava, por essa parte foi que o céu esteve em silêncio. E o irmão Branham disse que aquilo que ele viu lá, o anjo lhe disse: isso é a terceira etapa. E o que aconteceu no Canyon Sabino, a espada na mão. Ele, um homem, um profeta com a espada na mão. Isso era a terceira etapa lá. E isso volta a ser novamente a terceira etapa. A parte que faltava, que falta da terceira etapa. Na página 12A deste livro de citações, parágrafo 117, nos diz: assim que isto toma, ainda quando a espada é a palavra, eles tomam a mão forte de fé para sujeitá-la ali, para levá-la ao coração do inimigo. E escreve à direita Apocalipse 19, 11 ao 21. E em cima escreve a mão forte. É igual a fé. A espada é igual à palavra. E continua dizendo o Dr. William Soto. Por isso ele disse: tenho que passar essa espada a outro. Isso está no livro dos selos, quando está fazendo a oração ali, na página 479, aí nos diz: sei que meus dias sobre essa terra já não podem ser muitos. Rogo que me ajudes e me conceda ser sincero, honesto e verdadeiro, para que assim possa levar a mensagem até onde me é levado levá-la. Depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio, aí em cima escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. Quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, conceda que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e que leve a verdade. E em cima escreve essa última frase que eu li: a palavra a Moisés e Elias, o anjo de Jesus. E desenha uma pedra angular e as eras ao lado direito e uma flecha para a pedra angular. Aí vai esse escrito onde ele nos deixou num caderno, que ele escreve: depois de mim, isso escreveu o Dr. William Soto num escrito, depois de mim vem outro mensageiro. Como posso entregar essa espada a outro que leve a verdade?
Agora continua dizendo o Dr. William Soto agora, todas essas coisas são o motivo pela qual houve silêncio no céu por quase meia hora. Silêncio onde? Não na terra, mas no céu. Por essas coisas que ocorreriam na abertura do sétimo selo. E isso é a segunda vinda do Senhor. Agora, você pode ver que o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor, e na segunda vinda do Senhor, os trovões emitem suas vozes. Na segunda vinda do Senhor é o tempo do ministério de Carpa. Na mensagem, os ungidos dos últimos dias, que é uma porção atrás da mensagem, a visita do anjo, neste folheto, aí, quando está relatando da visão da carpa, e ele diz, eu ouvi o som assobiante, o som conhecido, produzido pela luz que acompanha meu ministério. Escreve som assobiante, à direita, à esquerda, para cima. E vi que se foi de mim ao quartinho, e o anjo do Senhor ainda estava junto a mim, ali no ar. Ele me disse, te encontrarei ali. Vi que sua mão apontava ao quartinho. Ele continuou, essa é a terceira etapa. Na mensagem de hoje vão ver que o irmão William ali diz que há um quartinho de madeira aí para alguém para estudar. Consequentemente, tem que ser um véu de carne que necessita estar esquadrinhando, estudando, orando a Deus, e Deus abrindo tudo, todo o quadro e dando a mensagem desse momento que vai pregar. Buscando ver tudo um lugar de estudo. Vi que sua mão assinalava ao quartinho, ele continuou, essa é a terceira etapa. Disse, eu não entendo isto. Ele respondeu, ali dentro te encontrarei. E ele escreve aqui, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Agora, continua dizendo aqui, o Dr. William Soto. Os trovões emitem suas vozes na segunda vinda do Senhor, é o tempo do ministério de Carpa. Na segunda vinda do Senhor, é o tempo para os escolhidos receberem a fé de rapto. Na vinda do Senhor, é o tempo para a luz iluminar desde o céu. Na segunda vinda do Senhor, é o tempo para a trombeta soar. Na segunda vinda do Senhor é o tempo para os mortos em Cristo e então ressuscitar. E nós, que estivermos vivos, sermos transformados nesse tempo. Portanto, então todas essas coisas estão sob esse sétimo selo. Veja você que sob cada selo dos passados, das eras da igreja, sob cada selo havia um mensageiro com uma mensagem. E havia um grupo de crentes que recebiam essa mensagem e que eram selados por esse mensageiro com a mensagem que esse mensageiro trazia. Na mensagem, a restauração da árvore noiva, na página 34, aí nos diz o reverendo William Branham, ó irmão, ele nunca se vendeu por nada, por ninguém. Esse era o fruto de Deus. Está falando de Jesus, que foi permanecer com a palavra de Deus, manifestar a palavra de Deus. Ele disse de outra forma, o que diz as Escrituras que o Messias faria quando viesse? Agora, se eu não produzo esse fruto dessa palavra, então, não sou o Messias. Mas se eu produzo o fruto dessa palavra, que o Messias deve dar, então, eu sou. E ele escreve ao lado esquerdo para cima. O fruto da palavra profética é o cumprimento. O fruto da palavra profética é o cumprimento. Agora continua dizendo o Dr. William Soto aqui. E na segunda vinda do Senhor, no sétimo selo estará o mensageiro com a mensagem correspondente para esse tempo. E esse mensageiro será o Senhor em sua segunda vinda. E com ele estarão sendo chamados por essa mensagem, estarão sendo chamados, escolhidos, estarão
sendo reclamados, e eles estarão nessa mensagem correspondente para esse tempo, para a vinda do Senhor. Por isso o quarto Elias sempre dizia: vigiem pela vinda do Senhor. Estamos vigiando pela vinda do Senhor. Na mensagem, Cristo identificando-se Ele mesmo. Vejam na página 9, nos diz o reverendo William Branham. Agora recordem, não esqueça que nosso tema e nosso texto é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Agora, meu tema do texto para essa noite é: Cristo é identificado Ele mesmo em todas as gerações. Agora, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E queremos saber como Ele poderia ser, como nós o reconheceríamos. Se Ele está aqui justo como Ele esteve em qualquer outro tempo, então gostaríamos de saber como Ele é reconhecido diante de nós. E ele escreve ali, como tem que se identificar hoje em sinal de pergunta. E ele responde, ele mesmo escreve, cumprindo sua palavra prometida. Vem? Aí tem os dois pedacinhos de papel. Agora continua dizendo o Dr. William Soto. Portanto, vocês podem ver que o que acontecia lá nas eras da igreja, isso é tipo e figura, assinalava o que aconteceria sob o sétimo selo, o que aconteceria na vinda do Senhor. E então, todos reunidos. Onde? Conforme a promessa. Encontramos que a promessa é que todos seremos reunidos na vinda do Senhor. E, sendo isso uma promessa, sabemos que o cumprimento dessa promessa é quando os escolhidos forem reunidos na vinda do Senhor. E ao se cumprir isso, então, todos estarão reunidos. Onde? Na segunda vinda do Senhor. Todos na mensagem da segunda vinda do Senhor, que é a terceira etapa. Todos crendo na mensagem correspondente para esse tempo, ou seja, ensinamento sob carpa. Aí é que diz o quarto Elias que todos os escolhidos serão reunidos. Serão reunidos em Cristo. Serão reunidos na segunda vinda do Senhor. Na página 141 do livro de citações, aí nos fala desses anjos ceifeiros e nos diz que seria uma reunião, uma colheita, uma separação e uma reunião. Página 141, parágrafo 1260 diz, notem, versículo 41, Mateus 13, os dois também, perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Digamos a metodista ou a batista, ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errado. Não é o que vai dizer cada pessoa como indivíduo. Não é que eu sei, eu tenho aqui, ou eu conheço que o que eu creio, esse eu não vai. Somente um é que sabe dizer qual é certo e qual é errado. E é o anjo do Senhor, é o Espírito Santo. Deus disse que Ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo. E reuniria. Ou seja, que vem também para uma colheita. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é realmente interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas e agora não, através das 7 eras da igreja. E aí inscreve, na separação enviará seus anjos, Moisés e Elias, a reunião e colheita. Aí à direita desenhou 3 pedras angulares, e embaixo a parte das eras, ou seja, distribuiu nesse parágrafo 3 pedras angulares. Aí estão os 3 ministérios, Jesus, Moisés e Elias.
Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Souto, há outros lugares onde o quarto Elias fala sobre isso, portanto, por isso é que ele diz, eu direi onde vão ser reunidos. Vão ser reunidos em Cristo. E Cristo, Messias e ungido é o mesmo. Ou seja, vão ser reunidos pelo ungido. Então, o que é que todo o povo de Deus está esperando? A segunda vinda de Cristo, para serem reunidos na segunda vinda do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora, ele na mensagem do rapto, ele nos diz que essas três coisas faz um só. Mesmo que foram mostradas no reverendo William Branham, também no Dr. William Souto Santiago. Veja, ele diz aqui, porque o mesmo Senhor com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu. Estou lendo na página 25 do livro, da mensagem intitulada O Rapto. Acontecem três coisas diferentes, a aclamação, a voz e a trombeta. Essas coisas têm que acontecer antes da aparição de Jesus. Agora a aclamação, Jesus executa três coisas em sua descida. E ele escreve aí, Deus o fará por profeta as três coisas. E desenha à esquerda aí também uma pedra angular. E escreve de 6 traço a 9. Ou seja, a quarta vigília. E recordem um escrito ou uma mensagem que lemos, que ele disse que se estava vivendo na última hora da terceira vigília. Ou seja, de 5 a 6 da manhã. Agora continua dizendo. E então aí são reunidos todos escolhidos para receber a fé para o rapto. E então os que estão dormindo serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados depois que a trombeta do Senhor tiver soado. E essa trombeta o que anuncia é o quê? O sétimo selo. Abre ao público o sétimo selo, que é a segunda vinda do Senhor. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, na página 82. Nos diz o reverendo William Branham, o diabo está dando muitos alaridos por isso. A verdade manifestada, a promessa da palavra somente nela. Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, ele disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, então vós, por meio de quem os expulsais? Ele estava completamente sozinho. E agora sua igreja permanece sozinha completamente, porque não está unida a nenhuma coisa. No entanto, ele foi identificado por Deus, sendo o corpo em quem Deus morou. Agora a igreja é identificada como seu corpo ao fazer as mesmas coisas que ele fez. Ela é seu corpo. E escreve a identificação da igreja. E escreve Elias e Moisés. Recorde a Escritura quando lemos nesses dias que Moisés disse, Oxalá, que todo o povo seja profeta. Vejam como Moisés, Deus tomou do seu espírito e o colocou em 70, e podem ver aí que 2 deles não estavam. E receberam também profetizavam. Portanto, a distância, onde quer que estiver o escolhido de Deus, esse ministério de profeta também estarão nos escolhidos, porque essas duas consciências juntas estarão nesses escolhidos. E assim é que poderão ver os que vão ressuscitar. E isso não é por quem quer, nem quem corre, mas por Deus. Em sua eleição, os escolheu. São os que são escritos no livro. Ninguém pode dizer, eu quero ser um desses. Bom, se está escrito, sim. Agora,
Continua dizendo na página 82, temos a verdade manifestada em sua palavra, da sua palavra prometida para os últimos dias. E somente ela está parada firme ali. Por isso é que o diabo está dando alaridos, uivando com essas grandes organizações para preparar algo dessa maneira que lhe permita terminar com ela, mas nunca chegarão a fazê-lo. Ela será tomada de cima num lugar, ao invés de ser fechada. Ela agora é ressuscitada pelo poder da palavra vindicada prometida a ela. E escreve à esquerda, ressurreição, pela palavra, por Elias e Moisés. Eu estava falando ontem a um irmão que estivemos falando ontem e lhe dizia que quando Deus envia um espírito ministrador à terra, ou seja, um profeta, isso é algo grande. Esse é o maior sinal. Mas por que ele envia a esse mensageiro? Porque nesse tempo que ele envia, estão seus filhos. Portanto, o maior que Deus tem nessa terra são seus filhos. É sua igreja noiva. É pela qual ele veio. É pela qual ele tem e passa por certas coisas nesse véu de carne. Não porque ele queira fazê-lo, mas que é por amor aos seus filhos. É por amor a vocês. Senão, ele não teria que enviar um mensageiro. Mas o maior, nessa terra, são os escolhidos de Deus. É você. É por você que ele veio neste tempo e cumpriu o que foi prometido pelo precursor da segunda vinda do Senhor, o reverendo William Branham. Tudo o que ele prometeu que ia fazer é por você. Você escutou? Você, nessa terra, é o mais importante que este planeta Terra tem. Depois que ele os encontra, o que diz aí? Os coloca em cima, os sobe. E já daí, ninguém vai persuadir. Agora vejam, ela é agora ressuscitada pelo poder da palavra vindicada prometida a ela. Amém. Como uma noiva se sustenta da promessa. Ele disse que voltaria por mim, eu creio. Ele veio por você e cumpriu essa promessa. Sim, Senhor. Ela está a ponto de encontrar sua cabeça, seu Redentor, seu marido, seu Rei, seu Senhor, seu amado, seu Salvador. Oh, quando alguém o identifica. Oh, Senhor, graças. Porque viram meus olhos viram o Rei. O Senhor, o amado, o Salvador, o marido. No lugar provisto para se encontrar. Onde? No lugar santíssimo, na era da pedra angular. Aí é que podem ver o Senhor em sua manifestação final, como viram Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Embaixo, não vão ver. Se você não vê, pois me deixe dizer que você não está na era da pedra angular. Para estar na era da pedra angular, você tem que subir. E aí é que o verá, manifestado, revelado, sendo manifestado como foi prometido. Mas é tão simples. Ele tem um lugar onde encontrá-la. É que ao noivo não escapa nada. Ele tem o anel, a identificação, tem o manto que ela usará, ou seja, sua vestimenta. E tem o lugar preparado para encontrá-la no ar. Tudo está sendo provisto. Ele tem a ceia das bodas já servida e os hóspedes escolhidos e convidados. Todos os anjos, os jovens, estão ao redor atentamente.
E à esquerda ele escreve ressurreição pela palavra, por Elias e Moisés. E também escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. E escreve ceia, a ceia. Agora continua dizendo o Dr. William Soto, nessa mensagem que estamos lendo, a luz celestial. Por isso nós temos que entender e saber todas essas coisas, saber o propósito pelo qual se abre o sétimo selo. E sabe o que diz o irmão Branham? E tudo isso ele diz que seria de uma maneira tão simples. Diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Vamos ir à página, aqui não menciona. Vamos citá-la. A página que é página 472. Aí é onde nos diz. Está lendo dessa página. Notem bem a mensagem do tempo do fim. Este selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, diz o irmão William, será algo completamente secreto. Diz o irmão William, quando começar será secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recorde Apocalipse 10, de 1 ao 7, que ao final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, ou seja, Deus em simplicidade, diz o irmão William. Recordem que Deus opera em coisas pequenas. Realmente não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Diz o irmão William, vê você o que ele tinha dito no domingo passado, que na mensagem Deus em simplicidade, quem não puder captar a mensagem Deus em simplicidade, não poderá captar, não poderá entender o que seria revelado. Então, é preciso entender a mensagem Deus em simplicidade, para poder captar, para poder receber o que Deus prometeu que fará neste tempo. Ele diz, e continua lendo, não percebi o que estava falando. Agora diz o irmão William, há outros lugares onde o irmão Branham disse também que os profetas de Deus, quando falaram, diz que não percebiam o que estavam falando, não entendiam o que estavam falando, mas sabiam que estavam falando a palavra de Deus, porque eles eram inspirados para falar essas coisas, mesmo que eles não entendiam, mesmo que eles não entendessem. Vejam na mensagem, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Hoje se cumpriu essa escritura. Diz o reverendo William Branham na página 6. Vejam, diz 6 embaixo. Diz o ano agradável, como todos sabemos, como leitores das Escrituras, é o ano do jubileu. Quando todos os escravos e prisioneiros, os que tiveram que entregar um filho ou uma filha para pagar alguma dívida, e estes estavam na escravidão. Não importa quanto tempo estiveram na escravidão, ou quanto tempo restava da sua sentença. Quando ouviram que vinha o ano do jubileu e ouviram o som da trombeta, em cima ele escreve o Evangelho, a trombeta. Todo escravo podia receber sua liberdade se assim desejasse. Aqui ele escreve à esquerda da página 6 embaixo, jubileu e a grande trombeta do Evangelho. E aqui escreve outro ano de jubileu. Já não tinha que ser escravo. Mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e colocado junto à coluna, tomavam um perfurador e perfuravam a orelha. E então tinha que servir a esse amo pelo resto da sua vida. No livro do selo, tem uma página, um lugar onde ele fala disso.
Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, o tempo do jubileu, ele escreve à esquerda jubileu, qualquer, não importando a cor da pele, sua denominação, o submetido no pecado ou o que tivesse de mal, podia ser livre quando ouvisse. Não importa como fosse, em que condição estivesse. Podia ser livre, página 173. O da lança, para ter outro lugar ali. Página 173 dos selos. No Antigo Testamento, quando um homem tinha sido vendido como escravo, e cada 50 anos chegava o ano do jubileu, onde tocava a trombeta, e quando o escravo ouvia isso e queria ser livre, não havia nada que podia impedir sua liberdade. Lançava sua enxada ao solo e dizia até logo, ia para casa ouvir a trombeta. Correto. Aí à direita escreve o ano 50 do jubileu e a trombeta. Correto. Mas se não queria ir, antes estava satisfeito com seu amo, então o amo o levava ao templo e, tomando um perfurador, perfurava a orelha. E isso era o sinal de que nunca podia regressar, correto? Ele tinha que servir aquele amo dali em diante. Não importava quantas vezes mais ele ouvisse a trombeta do jubileu. Ele absolutamente tinha vendido sua primogenitura de ser livre. E agora, quando o homem rejeita a verdade do Evangelho, Satanás o marca. Porque o marca com isso é incredulidade. E não há forma. Pode mostrar. Todos os lugares onde fala tão claro e nunca verá. Porque já está marcado com a incredulidade. Onde? No ouvido. Podem escutar e é como se não escutasse nada. E o torna surdo para que jamais possa escutar a verdade. Já não há esperança. O tal fica com o grupo com o qual se encontra. Ele jamais escuta a verdade. Se alguém conhece a verdade, pois a verdade o torna livre. E conhecereis a verdade vos libertará. Deus também marca os seus também quando vem, vindicando sua palavra prometida. E ele escreve aí, vindicar sua palavra prometida à direita. Vindicar sua palavra prometida. Agora continua dizendo, aqui na mensagem hoje se cumpriu essa escritura, diz, mas se alguém desejava permanecer como escravo, então tinha que ser levado ao templo e colocado junto à coluna, pegava um furador e perfurava a orelha. Então tinha que servir este amo pelo resto da sua vida. Que exemplo tão perfeito do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho é pregado, o ano agradável, ou o tempo do jubileu, qualquer, não importando a cor da pele, sua denominação, o submergido no pecado ou o que tivesse de mal, poderia ser livre quando ouvisse a trombeta evangélica de Deus. E então ficava livre. Mas se dava as costas à mensagem e negasse a ouvi-lo, então não notem bem, perfurava a orelha com o perfurador. E isso quer dizer que ultrapassava a linha entre graça e juízo. E jamais ouviria o Evangelho. Você jamais progredirá, permanecerá como escravo ao sistema em que se encontra pelo resto da sua vida. Se você se nega a ouvir o ano agradável, e à esquerda ele escreve o ano agradável. Agora, como eu disse na outra parte do versículo 2, não requeria explicação lá naquele então, mas agora no tempo que se aproxima, quando o Messias trará juízo, e escreve, Messias trará juízo, o pregará, o falará. Agora, como foi possível que aquelas pessoas não reconhecessem quem ele era? Como escapou despercebido? Como pode ser quando foi mostrado tão claramente? Como escapou isso quando ele... Que palavras tão tremendas! Pense nisso. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos.
Quem disse? Deus mesmo. Quem, ao mesmo tempo, é intérprete da sua própria palavra. Hoje se cumpriu essa escritura. O Messias mesmo, em pé ali na presença daquela congregação. E ele escreve Messias, do lado direito. Lendo uma porção da Bíblia com relação a si mesmo. E depois dizendo, hoje se cumpriu essa escritura. No entanto, não puderam captar. Que grande tragédia seria isso, mas assim aconteceu. E assim aconteceu muitas vezes. Como pôde acontecer? Foi desde como ocorreu como em outros tempos, como sempre. Foi por crer em interpretações humanas da palavra. Essa foi a causa. E ele escreve aí para cima, por crer na interpretação humana. Não puderam captar. Os crentes naqueles dias, assim chamados crentes, estavam aceitando a interpretação que os sacerdotes tinham das Escrituras. Então, Jesus, não pertencendo a nenhuma de suas ordens ou sociedades, se encontrava, foi excomungado dentre eles e, consequentemente, não podiam identificá-lo como seu grupo, como entre seu grupo, porque ele era diferente. A pessoa de Jesus Cristo era tão singular que ninguém deveria ter falhado em reconhecer que ele era o Filho de Deus, porque ele era a identificação perfeita das Escrituras que foram escritas dele. E assim se conhece qualquer cristão, quando sua vida identifica as mesmas coisas que o cristão deve fazer. Ele se colocou ali, hoje se cumpriu essa escritura diante de vossos olhos. Com claro e importante, no entanto, aquelas pessoas entenderam mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. A história sempre se repete, e cada escritura tem um significado múltiplo, uma revelação múltipla. E escreve, a história se repete. Significado, revelação múltipla. Por exemplo, diz a Bíblia do Egito, chamei meu filho, se referindo a Jesus. E se você faz a busca, encontrará que também se refere a Jacó. Na mesma escritura. Jesus foi seu filho mais velho. Jacó realmente foi um filho que chamou do Egito. E todos os teólogos e as referências dizem assim, porque essa era a escritura a qual se referia. E então ali temos uma dupla explicação. Tem aplicação ao chamamento de Jacó e também ao de Jesus. E aí escreve Jacó e Jesus. E em cima de Jesus escreve Moisés, chamados dentre os gentios. Escreve também ali. Agora continua dizendo, nosso irmão William aqui, no livro dos selos, que está lendo essa porção, onde ficou, diz, mas agora vejo bem, será de uma maneira tão humilde, alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está à mão, aqui estamos, ó irmãos, diz o irmão William agora, vocês podem ver como é que vem a abertura do sétimo selo. Vem como veio João Batista e como veio o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem eu acuso essa geração. Na página 10 nos diz o reverendo William Branham. Página 10, de acusação ou de eu acuso essa geração, diz no primeiro Êxodo, ele foi um pilar de fogo. Então, quando ele veio à terra no Cordeiro, para onde ele os guiou, que tipo tão precioso será no milênio? Para onde ele está guiando a igreja agora, nós o veremos como ele é. Teremos um corpo como o seu próprio glorioso corpo. E ele escreve glorificado. E hoje, pela luz do Evangelho, refletindo desde uma luz um pilar de fogo visível entre nós. Ciência o viu. Está na revista através do mundo. E é científico e espiritualmente reconhecido como o mesmo pilar de fogo, pelos mesmos sinais e as mesmas coisas que ele sempre fez. E agora, no centro dos dias, quando há uma grande quantidade de fanatismo e coisas, ainda Deus se identifica a si mesmo.
E aí desenha uma estrela de Davi e escreve para cima à direita, Deus se identifica a si mesmo. Agora encontramos isto. E que coisa tão gloriosa é saber que algum dia este tabernáculo terreno, este corpo velho, fraco, doente e aflito, será mudado e feito como dentro do seu corpo glorificado. Então veremos como ele é. E estaremos com ele na terra para a qual vamos hoje. Eu quase me faço sentir em pé e cantando. Vou rumo à terra prometida. E desenha uma estrela de Davi à esquerda aí. E escreve para cima o terceiro êxodo. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Soto, como vem a abertura do sétimo selo? Em carne humana. Revelado em carne humana ao povo, ao público. E então, assim é a promessa que está feita. No livro de citações, na página 120, nos diz, parágrafo 1069, diz, agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez. Como nos dias de Sodoma, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra vez o Espírito de Deus viria sobre o mortal em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro e bebia leite de vaca e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse, é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que Deus, antes da sua vinda, seria manifestado em carne humana outra vez. Isso é o Espírito. Somente há um Deus, manifestando-se a si mesmo, separando outra vez Ló de Abraão. Vê a separação? Ló escolheu o mundo e Deus destruiu seu mundo e separa Abraão e Ló. Ló, sendo o tipo de um crente carnal que não creu que isso era certo, ele nada mais foi a Sodoma. Ló era 1 centavo, Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser 100 Lós para equivaler um Abraão. E em cima escreve, a vinda do Filho do Homem é igual, o Espírito de Deus viria em carne humana. A vinda do Filho do Homem é o Espírito de Deus viria em carne humana. E na página 9a, parágrafo 86, nos diz, o que foi isso? Foi Deus em carne. E Jesus foi Deus em carne. E nessa noite, o Espírito Santo é Deus em carne, se mostrando à igreja, fazendo que ocorra aquilo que Ele prometeu. Glória! Ó Igreja de Deus, levanta as asas. E escreve aí, Moisés e Elias em cima de levanta as asas como uma águia e voa fora dessa coisa. E escreve em seguida aí, para cumprir a promessa. Para cumprir a promessa. E embaixo desse parágrafo ao longo, embaixo, o Espírito Santo em carne. E à esquerda para cima, escreve asas de águia. E em cima do parágrafo, escreve asas de águia. E um pouquinho embaixo, o Espírito Santo é igual, Deus em carne, hoje. Página 134 do Livro dos Selos. Mas, quando este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então, nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o reconheceremos. Quem é quem o reconhece? A igreja noiva. Não pode ser outra pessoa. Se não é da igreja noiva, não pode reconhecê-lo.
Agora continua dizendo, portanto, o Dr. William Soto, a revelação do sétimo selo, a abertura desse mistério do sétimo selo, vem como? Vem da maneira que diz aí, como veio João Batista e como veio o Senhor Jesus Cristo. Assim é a maneira que vem o sétimo selo. Em palavras mais claras, vem Deus manifestado em carne humana, cumprindo o sétimo selo, cumprindo a segunda vinda. Não há outra forma, nem há maneira de evitar de que seja dessa maneira. Na página 116 do livro de citações, parágrafo 1026, nos diz, este livro já está aberto. Isso é certo. Só esperando o sétimo selo que seja identificado com a vinda de Cristo. E em cima escreve, sétimo selo é igual à vinda do Senhor. 2 pontos. Elias e Moisés. Sétimo selo é igual à vinda do Senhor. E 2 pontos. Elias e Moisés. E num extrato, este extrato colocaram no estudo bíblico, e do lado ele escreve, será o sétimo selo identificado com a vinda de Cristo. Será o sétimo selo identificado com a vinda de Cristo. Nessa mensagem Shalom, que foi pregado em 12 de janeiro de 64, nos diz na página 26, embaixo, essa mesma luz veio para quê? Para manifestar, para fazer o povo conhecer as promessas que ele fez para esse dia. A luz manifestada do dia. O escuro é enegrecido. Aí desenha uma estrela de Davi à direita. E à esquerda escreve a luz e as trevas. Quando ele veio, ele era a luz do dia. Deveria vir o Messias, e ele veio exatamente da maneira que Deus disse que viria. E quando veio, o que ele era? A luz do dia. E oprimiu a escuridão contra ele. Pressionou a escuridão contra ele. Aqui embaixo ele escreve, quarto Elias é igual. A luz da tarde do 8º dia. Quinto Elias e segundo Moisés é igual à luz da manhã do 8º dia. Porque recordem que os dias começam à tarde. Ele teve que dar a sua vida para que a luz continuasse, pudesse brilhar. Ele era a luz do dia. Mas por quê? Por que foi a luz? Por que ele foi a luz do dia? Ele era a palavra vindicada que tinha sido falada, tornada manifesta. E escreve em carne. E em cima escreve, a luz é igual à palavra manifestada. Não mais que Deus disse sobre este mundo escuro, sombrio e coberto de musgo, que estava aqui sem luz, ele disse, haja luz. E escreve, haja luz, e desenha uma estrela de Davi. Recorda a mensagem a um homem, eis um homem que pode acender a luz. E ainda não havia luz até que a palavra foi manifestada, depois havia luz. Ele disse, virá um Salvador, um Messias. Ainda não foi manifestado até que ele viesse manifestar essa promessa. E quando ele vindicou essa promessa, ele disse, esquadrinhai as Escrituras, porque a vós parece terdes a vida eterna nela, e elas testificam de mim. E são elas as que testificam de mim. Eles disseram, não sabemos de onde vens, somos discípulos de Moisés. O mesmo que dizem. Somos discípulos da mensagem do irmão Branham, ou somos discípulos da mensagem do irmão William. Você não sabemos de onde vem. Ele disse, se fossem discípulos de Moisés, me conheceriam. Porque Moisés escreveu de mim. Vem? Ele era a manifestação. Ele era a vindicação da palavra falada de Deus por Moisés. E ele desenha uma estrela de Davi aí e escreve, a vindicação é igual. O cumprimento é a luz do dia.
E hoje, no qual estamos vivendo, Deus veio à cena para vindicar e provar suas promessas, assim que é a luz da hora, assim que podemos nos levantar e resplandecer. A luz resplandece sobre nós hoje novamente. A palavra está sendo tornada manifesta. É a luz. Agora continua dizendo nosso irmão William nessa mensagem: qualquer pessoa que tente evitar essa forma que Deus estabeleceu, pois quem se prejudica é ele. Quem se prejudica é a pessoa. Se tenta evitar o cumprimento do que foi prometido, que numa grande carpa catedral estaria o ministério de Jesus, e de Moisés e de Elias. Quem se prejudica é ele, porque ele vem em sua segunda vinda com um propósito específico. Vem para reclamar sua noiva predestinada, vem para reclamar seus escolhidos, vem para reclamar todos que são escritos no livro da vida do Cordeiro, e vem para bênção de todo o seu povo, vem para poder dar a fé para o rapto, vem para poder transformá-los, vem para poder transladá-los aqui. Na mensagem, o evangelismo, a evangelização do tempo final, na página 13, nos diz o reverendo William Branham, é a mesma coisa hoje. Quando você vê sua obra, agora vimos e estamos testificando a aparição do Senhor. Desenha a estrela de Davi e escreve para cima à direita. A aparição de Jesus é igual com Elias. Agora recordem, aparecer e vir são duas palavras diferentes. A aparecer, e ele escreve em cima com Elias. Isso foi na aparição da manifestação de Elias em sua quarta manifestação, o reverendo William Branham. Aparecer, ele escreve com Elias, e então vir, e em cima escreve com Moisés e Elias. Agora é a aparição, ou seja, no tempo onde estava ali precursando a vinda do Senhor, precursando o vir, o Senhor. Ele já apareceu nesses últimos dias, aqui mesmo conosco, nos últimos poucos anos. Agora, esse é um sinal da sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja, na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer essas coisas que vocês veem que o Espírito Santo está fazendo. Assim que essa é a aparição do Senhor. Agora recordem, se falou disso em ambos lugares, a aparição e vinda. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e a flecha para as eras e para a parte da brecha. E ele escreve aqui à direita, em três linhas, a vinda de Jesus é igual. Reclamação. Leão é igual Moisés e Elias. A vinda de Jesus é igual reclamação, porque vem sua obra de reclamação em sua segunda vinda. A vinda do Senhor é igual reclamação, leão, porque é o leão da tribo de Judá. Leão é igual Moisés e Elias. Continua dizendo o nosso irmão William. Veja você que toda essa forma simples que Deus usa, Ele usa, porque sempre Ele usou a forma simples que Ele predestinou para usar. Porque as coisas grandes de Deus, sempre quando Ele cumpre, são em forma simples, em forma singela. O que faz as pessoas tropeçarem sempre é a simplicidade de Deus, a forma simples em que Deus se vela em carne humana, para Ele cumprir o que Ele prometeu. Não importa o simples que Deus faça as coisas. Com tudo isso, Deus identifica o cumprimento do que Ele prometeu. E quando Ele identifica, então o que acontece? Não importa quem diga que quem possa crer, isso não tem nenhum valor. Quem se prejudica é a pessoa que não pode crer, e Deus sempre se identifica como? Cumprindo o que Ele prometeu. O cumprimento do que Ele prometeu, o quê? É a manifestação disso que foi cumprido, que foi profetizado. No livro de citações, vejam na página 126, nos diz também ali, no parágrafo
1126, naqueles dias, era Deus em um homem, seu Filho, Jesus Cristo. Cremos isso? Não somente um profeta, não somente um homem normal, humano normal. Era Deus em Cristo. Deus em um homem. A plenitude da divindade corporalmente em um homem. Deus em um homem. Agora é Deus em homens. Vem a plenitude de Deus na divindade corporalmente em sua igreja inteira, manifestando-se, cumprindo sua palavra. E à direita ele escreve em cima, Deus em sua igreja. E em cima desse parágrafo escreve a plenitude de Deus em sua igreja, cumprindo sua palavra. A plenitude de Deus em sua igreja, cumprindo sua palavra. E ele continua dizendo aí, e Deus se identifica nessa terra sempre, em cada tempo, em cada era e em cada dispensação. Ele se identifica e está identificado aqui na terra. Vimos nestes extratos que lemos o que Deus estaria realizando neste tempo final, e podemos dizer que temos as duas coisas. Temos os dois pedacinhos de papel. Temos a Escritura, temos as profecias, temos a mensagem e temos o cumprimento. Temos as duas coisas. Graças a Deus que nos abriu entendimento das Escrituras e que pudemos identificar onde voou a coluna de fogo, o pilar de fogo. Onde está o pilar de fogo hoje? Em uma grande carpa catedral, no cumprimento da terceira etapa. Nos colocamos em pé e assim podemos nos preparar para receber essa mensagem, que é uma saudação que ele deu, mas que saudação! Aí ele falou bem claro, mas vejam, pode a pessoa ter todas essas mensagens, mas se não é tirado esse véu, não há forma em que possa vê-lo. Tem que estar escrito aí, nesse livro, o qual vejam a distância. Aqueles que não estavam no tabernáculo ali estavam profetizando também. Ou seja, que não havia forma que eles não fizessem o que tinha sido falado por Deus a Moisés. Escolhe 70. Eu colocarei de teu espírito neles. Deus, tome de meu espírito e coloque-o em teu povo, e que sejam profetas em breve, para que assim, Senhor, possam ver e possam olhar a essa dimensão e estar preparados para, quando ocorrer a ressurreição, possam vê-los. Esse é o meu desejo ao Pai Celestial. Toma de meu espírito, Senhor, e coloque em teu povo, para que eles possam ver tuas maravilhas e possam compreender mais e mais o teu programa nessa terceira etapa, e assim estejam preparados para receber sua transformação. Mas antes, Senhor, estremece o teu povo. Estremece, Senhor, este mundo. Enche estes quantos vasos, como disse o precursor, e estremece este mundo, Senhor. E demonstre a este mundo o teu poder em teus filhos. Esse é meu pedido ao Pai Celestial. Para que seja assim com cada um de vocês, não somente os que estão aqui neste lugar. Isso ocorreu com aqueles que não estavam do lado ali de Moisés, à distância. Vê o importante de se conectar com a carpa? Essa é a importância de se conectar no lugar correto. É como quando você tem um cabo de extensão e quer ligar uma furadeira ou um equipamento elétrico.
Você tem que conectá-lo no lugar onde haja energia para que funcione. Não pode conectá-lo numa tomada que não tenha os fios que vão dar corrente. O plug tem que ter certeza que tenha corrente. Essa corrente é o Espírito Santo que corre pelas nossas veias e produziria neste tempo final esse corpo eterno e glorificado. Ele disse, o cabelo grisalho irão, as rugas cessarão, mas o que está acontecendo comigo? Essa é a palavra criadora, operando em cada escolhido. Podemos cantar um cântico? Não sei se Nicinha pode repetir o cântico, porque tê-la aqui é um milagre. Assim que é preciso aproveitar essa voz e que nos acompanhe com o cântico que esteve entoando. Vem do Brasil, é uma viagem longa. Assim que podemos entoar esse cântico, o qual ele nos entoou agora há pouco no devocional, na parte dos cânticos, e assim nos preparamos para receber a mensagem que temos para hoje. Não sei se tem escrito, para que os irmãos possam também seguir este formoso cântico. E assim nos preparamos para escutar essa mensagem que selecionamos para hoje. O ungido de Deus está nos falando hoje diretamente ao coração. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. El ungido de Dios está hablándonos amablemente, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder ir y entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad. Y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy a su novia amada, que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumple en uno de nuestros hermanos trayendo redención. Una voz salió del trono de Dios en la gran carpa catedral, es enseñanza el maná que trae este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, que el tiempo ya no es más.
está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. La columna de fuego A coluna de fogo que guió al pueblo hebreo que guiou o povo hebreu y los sacó de Egipto e os tirou do Egito y los introdujo a la tierra e os prometida. introduziu à terra prometida. Es la misma columna de fuego. É a mesma coluna de fogo Él apareció que apareceu a Pablo en el camino a a Damasco. Paulo no caminho a Damasco. Es la misma columna de fuego É a que mesma guió coluna de fogo que guiou durante as al eras pueblo o povo por medio de cada ángel mensajero. por meio de cada anjo Y mensageiro. es la misma. E é a mesma. No hay otra, es la misma. Não há columna de outra, é a fuego mesma coluna de que vio fogo el reverendo William que o Branham reverendo William Branham viu en la visión de la carne. na visão da carpa. Y uno dice, E a pessoa diz: ver la columna de fuego, ver a coluna de fogo alumbrarles el camino. e iluminar-lhes o caminho. Allá los hijos de Israel. Lá, eso os filhos de Israel, debería isso ser algo glorioso. deveria ser algo glorioso. Ellos tenían ese contacto con la columna Eles de fuego, tinham la esse veían. contato com a coluna de fogo, E de dia era uma haviam, nuvem que os e de dia era uma nuvem que os cobria. Uau! Eso es algo grande, Isso é algo grande, pero más grande es verla. mas maior é vê-la hoje. hoy. Si aquello fue grande, Se aquilo foi Hoje é grande, mais grande. hoje é maior, porque hoy es porque hoje é el tiempo en donde o tempo onde ele estaría quitando el reino de los estaria gentiles tirando o reino dos y gentios estaría estableciendo e estaria su estabelecendo reino. seu reino. Y eso primero ocurre E aquí, isso primeiro ocorre aqui, en el corazón, en el alma no coração, na alma, del individuo y de la do iglesia indivíduo e como da cuerpo místico igreja de como creyentes, corpo místico de crentes, como templo espiritual. como templo espiritual. Su reino es su iglesia. Seu reino é sua igreja. E ele tem que estabelecê-lo primeiro aqui. Isso é o que ele está fazendo Y hoje. podemos decir, miren, E el podemos hermano Branham, dizer, allí en la página vejam, o irmão Branham aí na 373 página del libro de los Hechos, 373 do livro dos selos. él dice, Ele diz, esta misma columna de fuego, essa mesma coluna de fogo que veio sobre Paulo no caminho a Damasco. Damasco. Y él también escribió E varios ele libros também de la Biblia, escreveu vários livros da la Bíblia, cual llamamos a la qual palabra de chamamos Dios. a palavra de Deus. Y ahora, Señor, E agora, Senhor, está orando ya en el sexto ele sello. já está orando no sexto Y selo. ahora, Señor, E agora, Senhor, essa misma columna essa de fuego, mesma coluna de fogo, por la evidencia de la pela palabra y evidência también da por las palavra e pruebas também pelas científicas, provas científicas, havemos aqui nos revelando a palavra de Deus. E ele escreve à direita, pilar de fogo, Logos. Deus, permita que teu povo desperte em breve. Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Quando esta luz lhes ilumine o caminho. Em um mundo de trevas, de escuridão, eis um homem que pode acender a luz. Quando essa luz lhes iluminar o caminho, permita que a vejam como a viu aquela mulher de má fama. E como viu? Ah, viu em Jesus. Portanto, não importa em que condição você estiver, você pode ver a luz hoje.
Permita que a veja como viu aquela mulher de má fama. Quando veio ao poço tirar água, ela o reconheceu prontamente e soube que isso era o cumprimento da Escritura. E ele escreve aí o cumprimento. E numa nota, em um escrito aqui no livro dos selos, ele escreve: quando essa luz lhe iluminar o caminho, que a vejam, sabem que é o cumprimento das Escrituras. Permita-nos ver, Senhor, o cumprimento das Escrituras. Permita-me ver essa luz, como a viu essa mulher aqui, a qual o irmão Branca se refere. Hoje estamos vendo essa luz. Hoje reconhecemos essa luz. Hoje o identificamos. Vamos cantar uma vez mais esse cântico. O ungido de Deus nos falando direto ao coração, estabelecendo o seu reino. El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón, dándonos la fe perfecta para el rapto y transformación. El ángel diferente a los demás, Moisés y Elías. Es Apocalipsis 19 que está en operación. Tú necesitas a Él recibir para poder oír y entender. Hoy es lanzado a la eternidad el que pueda creer. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Los ministerios del arcángel Gabriel los estuvo juntando y anunció a María espiritual la venida del Rey, que se cumple en uno de nuestros hermanos trayendo redención. Una voz salió del trono de Dios en la gran carpa catedral. Es enseñanza del maná que trae en este tiempo final. Por eso Él está hoy proclamando este mensaje para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar. Por doquier que hijos de Dios estén, Él los encontrará. Para toda la humanidad, y el tiempo ya no es más. Está sellando el ángel fuerte con el sello del Dios vivo. Hoy es su novia amada que muy pronto va a transformar.
El ungido de Dios está hablándonos directo al corazón. Ore mucho por Israel. Orem muito por Israel. Ya se está hablando de una. Já está se falando de uma trégua. Quieren firmar por 5 años. Querem assinar por 5 anos Y que se entreguen ya los e que sejam entregues já os tienen cautivos. que têm cativos, presos, os reféns, em troca de uns presos que Israel De tem, una, o sea, no hacerla en de uma, etapas, sino de ou seja, una não sola. fazerem etapas, mas de uma só vez, Y deseamos e desejamos que sean liberados pronto. que sejam liberados em breve. Estuve Eu estive escutando también de também las autoridades das lo mal que la autoridades pasan esas personas allí. o mal que essas pessoas passam ali e Dice que no pueden ser Dizem seres que humanos não podem ser seres humanos. los que hagan esas cosas, Os que façam essas coisas não são animais, pero tendrán su pago. mas terão seu salário, sua recompensa. Deseo que sean Desejo que sejam em breve liberados e que esse acordo seja feito em breve y que e que Dios Deus obra en Israel opere em Israel conforme está prometido y que ellos puedan e que eles possam identificar el o cumprimento das profecias como a igreja noiva neste tempo a identificou. Por eso es que ellos por isso é que eles chegará o momento em que vão dizer: este é no lo van nosso. a querer soltar, Não vão querer soltá-lo, porque ellos van a porque identificar eles vão identificar de qué linaje es y de dónde de que viene, linhagem é, de onde vem, y va a haber e pruebas vai para eso. ter prova para isso. Ya van a ver Já vão ver cómo todo eso como tudo isso se va a cumplir en lo espiritual. vai se cumprir y en lo espiritualmente e fisicamente. También él dijo que Também ele esa disse línea venía directa que essa linha vinha direta do rei Davi, de esa línea de Judá, dessa linha de Judá, que llega por consiguiente hasta que Dan. chega consequentemente até Dan. Bueno, Bom, vamos a dejar ya vamos deixar já con nosotros inmediatamente conosco imediatamente a nuestro apreciado o hermano y nosso amigo, el apreciado doctor irmão e amigo doutor William William Soto Soto Santiago. Santiago.